Agora sim. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje nós vamos fazer alguns exercícios referente ao conteúdo da aula passada, analisando tabelas verdades, tá bom? Bem, o primeiro exercício é o seguinte, vamos construir a tabela verdade a partir dessa expressão booleana aqui. Olha só, eu tenho aqui a minha saída S, ou seja, uma saída só. Ela vai ser igual a barrado, B barrado, C barrado, ou A barrado, BC, ou A barrado, B, C barrado, ou A, B barrado, C barrado, ou A, B, C barrado. Primeira coisa que a gente tem que notar, uma saída, um circuito combinacional, certo? E 3 entradas. O que acontece? Lembra daquele conceito de soma de produtos ou produto das somas. Nesse caso, a gente pode ver que as nossas entradas elas estão sendo multiplicadas entre si e os resultados estão sendo somados. Então, a gente está falando de uma soma de produtos. Lembrando, a soma de produtos, quando eu tenho uma variável, vou falar uma x aqui, uma variável x qualquer, ela vai ser igual a 1 e meu x barrado ele vai ser igual a 0, tá bom? Então, a partir disso, vou apagar aqui só, nós teremos que montar a tabela verdade. Como é que a gente começa analisando? Poxa, se eu sei que cada trinca dessa daqui, já que são 3 entradas, ela me representa um tipo de saída diferente, certo? Que relaciona essas minhas entradas. Então, ao todo, eu terei de uma tabela verdade com 3 entradas, ou seja, 2 elevado a 3 é igual a 8. Lembram? Então, eu tenho 8 possibilidades ao todo. Dessas 8 possibilidades, 1, 2, 3, 4, 5 delas serão em nível lógico alto, certo? A saída. Por quê? Quando a gente está falando de uma soma de produtos, a gente analisa na tabela verdade todas as saídas que estão em nível lógico alto, tá bom? Bem, então, o primeiro passo é você pegar aqui as suas entradas e analisar o que elas significam. Nesse caso aqui, a gente vai ter, quando eu tenho um A barrado, significa que meu A ele vale 0, B barrado a mesma coisa, meu B vai valer 0, e o C barrado a mesma coisa, meu C ele vai valer 0. A outra coisa, eu tenho um A barrado, aqui nessa outra trinca ele vai valer 0, o meu B e o meu C eles não estão barrados, então nesse caso eles vão valer 1, ambos. Depois eu tenho o A barrado aqui, nessa outra trinca, que ele vai ser 0, opa, quase errei aqui, o meu B ele vai ser 1, e o meu C barrado ele vai ser 0 de novo. Legal. Depois nós temos nessa outra trinca aqui A igual a 1, B barrado igual a 0, C barrado igual a 0 também. E depois nessa última trinca aqui, todos eles são iguais a 1, porque não tem ninguém barrado, tá? Isso significa o quê? Eu vou montar a tabelinha verdade aqui e vou mostrar para vocês. Veja que interessante. A gente monta, depois de ter identificado essas trincas aqui, na verdade poderia ser, eu falo trinca porque são 3 entradas, né? Poderiam ser mais ou menos, tá? Você nota o quê? Que a gente faz a tabela verdade com todas as possibilidades, né? As combinações possíveis são 8 nesse caso. E aí, lembra aquele negócio da soma da regra da soma de produtos. Se você tem um conjunto aqui de entradas, significa que a saída dele está em nível lógico alto. Então, qual é o conjunto de entradas que faz a minha saída ficar em nível lógico alto? É o conjunto 0, 0, 0, sendo A, B e C, tá? Então, eu tenho 0, 0, 0. Então, nesse caso aqui é 1. Depois, qual que é o outro conjunto que eu vou ter? Eu vou ter o 0, 1, 1. Então, olhando aqui na tabela, 0, 1, 1, nível lógico alto. Depois, eu vou ter 0, 1, 0. Então, procurando aqui, ó, 0, 1, 0. Depois, eu vou ter 1, 0, 0. 1, 0, 0 aqui. E depois, eu vou ter 1, 1, 1, que é esse último aqui. Então, todos esses aqui estão em nível lógico alto. O resto da minha tabela verdade vai ser em nível lógico baixo. Então, a partir de uma expressão booleana, a gente conseguiu gerar a tabela verdade. Ah, e se eu tivesse o circuito lógico, como é que eu faço? Pô, é a mesma coisa. Você pega o circuito lógico, passa para a expressão booleana, e de expressão booleana você gera a tabela verdade. O mesmo é válido para a operação inversa. Então, eu vou pegar minha tabela verdade, eu gero a expressão booleana, e a partir dela eu gero minhas portas lógicas, tá bom? Então, é sempre esse procedimento que vai ser feito. Vamos para um outro exercício agora. A few moments later. Bem, vamos para agora outro exemplo, que
que é muito similar ao anterior. Só que perceba uma coisa interessante. Eu tenho a minha expressão booleana e eu quero gerar a minha tabela verdade. Primeira coisa que você faz, como sempre, gera a sua tabela verdade sem, né, escrever as saídas, que você ainda não sabe, mas com todas as possibilidades de entrada. E a sua expressão, você vai ver como é que ela se encaixa. Ela é soma de produto ou produto da soma? Vamos lá. Nesse caso, eu tenho as entradas sendo somadas e depois eu estou multiplicando entre as combinações diferentes de entrada. Isso é claramente uma referência a produto das somas. Então, nesse caso, se eu tiver uma entrada x qualquer, ela vai valer obrigatoriamente 0 e o x barrado ele vai ser igual a 1, tá bom? Então, a gente agora tem que fazer o quê? Aquele esqueminha. Pega o que tiver aqui dentro das entradas e escreve na forma de binária, né? Se vai ser 0, se vai ser 1. Então, nesse caso, A, como ele não tem nada, ele vai ser 0, porque eu estou trabalhando com o produto da soma. O B também não tem nada, vai ser 0. E o C é a mesma coisa, vai ser 0. Agora, esse outro aqui que está sendo multiplicado. A barrado, ou B barrado, ou C. A barrado, como ele está barrado, ele vai ser igual a 1. O B barrado, como ele está barrado, vai ser igual a 1 também. E o C, como ele não está barrado, ele vai ser igual a 0. Então, essas duas combinações aqui, elas nos dão que resultado? O resultado 0, porque nesse caso, quando a saída é igual a 0, que a gente analisa na tabela verdade. Então, para o resultado 0, 0, 0, para A, B, C, na sequência, eu vou ter a minha saída igual a 0. Para o resultado A barrado, B barrado, C, que dá 1, 1, 0, eu vou ter igual a 0 também na saída. 1, 1, 0 é esse daqui. Escrevi. Aí o resto vai ser tudo igual a 1. Então é muito simples isso a fazer, tá bom? Nada que um pouquinho de treino não resolva. Aí uma coisa muito importante, que eu vou mostrar para vocês no próximo exercício. Vamos lá. A few moments later. Bem, vamos para esse caso agora, que é o seguinte. Eu tenho a expressão S é igual a A e B barrado, ou A barrado e B, ou C. Isso daí é algo que eu já fiz. Aquele exercício anterior que a gente acabou de fazer, se você simplifica aquela equação de produto de soma, você vai obter esse resultado aqui. A questão que fica agora é, como é que eu vou resolver o negócio? Porque acontece, eu não tenho aquele padrãozinho perfeito com as 3 entradas, por exemplo, em que eu uso todas as entradas. Então aqui eu tenho faltando o C, nesse termo A e B barrado. Nesse outro termo aqui também falta o C, e nesse outro termo aqui está só o C, falta o A e o B. Então como é que eu vou completar a tabela verdade? Nesse caso, quando a tabela verdade, quando a expressão ela estiver simplificada ou ela estiver reduzida de alguma forma que não seja possível você analisar diretamente por produto da soma ou soma de produtos, você faz aquele velho método da tentativa. Então você vai substituindo baseado na tabela verdade os valores e aí você vai substituindo, certo? Então, muito simples. E aí você tem que fazer as operações na mão. Tudo bem, está simplificado aqui, então o resultado vai ser o mais fácil possível. Primeira coisa que a gente tem que notar, toda vez que o meu C for 1, tudo vai ser, o resultado da saída vai ser 1, obrigatoriamente. Então a gente não precisa analisar os casos que C é igual a 1, porque eu já sei que vai ser 1 na saída, obrigatoriamente, porque é 1 ou alguma outra coisa. 1 com ou alguma outra coisa dá 1, tá bom? Então, olhando aqui na tabela verdade, ó, toda vez que o C for igual a 1, eu sei que minha saída vai ser igual a 1. Então, vou marcar até de outra cor aqui. Então, vai ser 1 aqui, 1 aqui, o C também está 1 aqui e 1 aqui. Beleza. Agora, eu só preciso analisar quando o meu C ele for 0. Só que 0 ou alguma outra coisa, sobra ou alguma outra coisa. Se vocês perceberem bem, essa daqui é uma porta XOR. A, XOR com B, tá bom? Se você não lembra isso, dá uma voltadinha ali na playlist, tá nas aulas iniciais sobre porta lógica, tá bom? Bem, então, o que acontece? Vamos fazer a análise de novo da porta XOR para a gente lembrar como ela funciona. Bem, Roberto, não lembro a tabela verdade, isso daqui não lembro de cabeça, não tem problema. É só aplicar aqui as coisas baseadas na tabela. Então vamos lá, vamos analisar para esse primeiro caso. Se meu A é igual a 0 e meu B também é igual a 0, então aqui eu vou ter a combinação. Eu vou colocar aqui do lado para vocês, tá? Nesse primeiro caso, eu teria A, que seria 0, vezes B, que seria B barrado, né? Que seria 0 barrado, que é a mesma coisa que 1. Ou eu vou ter A barrado, que é 0 barrado, e B, que é igual a 0 também. Olha que interessante. O 0 barrado fugiu aqui, né? É 1, Bem, então eu vou ter o caso 0 e 1 ou 1 e 0. Como eu tenho 1e com 0 em ambos os termos, isso daqui vai me resultar em 0. E aí vou ficar 0 ou 0, que vai me resultar em 0.
tá? Então, para esse caso aqui, ele vai ser igual a 0. Aí, vou apagar aqui. Agora a gente vai para o próximo. O meu A igual a 0 e o meu B igual a 1. Então, eu vou ter 0 e 1 barrado vai ser 0. Ou eu vou ter A barrado que é 0 barrado que é 1 e B que é 1 também. Então, nesse caso, eu vou ter aqui nesse termo 0 e nesse termo aqui vai dar 1. Aí eu vou ter 0 ou 1, isso me resulta em 1. Nesse caso aqui ele vai ser igual a 1. Reescrevendo aqui de novo, nós vamos ter então no próximo caso A como 1 e B como 0. Então eu tenho um A que é 1 e B barrado, que é 0 barrado, que é a mesma coisa que 1, ou A barrado, que é 1 barrado, que é igual a 0, e B, que é igual a 0 também. Então nesse caso vai ser 1, ou, nesse caso aqui vai ser 0, fica 1 ou 0, isso aqui me resulta em 1. E aqui no final, como você já deve ter percebido, para a porta lógica XOR, isso daqui, nem vou fazer, terminei de fazer aí para você treinar, vai ser igual a 0. Então acontece, a porta XOR, quando as minhas entradas elas são diferentes, certo? Minhas entradas elas são diferentes, o resultado é igual a 1. E quando minhas entradas são iguais, o resultado final vai ser igual a 0, tá bom? E aí acontece. A XNOR, por sua vez, ela vai ser o complementar disso. Então, quando as minhas entradas forem diferentes, elas são iguais a 0. E quando minhas entradas forem iguais, elas vão ser igual a 1, tá bom? Bem, vamos para um próximo exercício. E esse daqui é o último. Aí a gente vai começar a parte de simplificação de tabelas verdades na próxima aula, tá bom? A few moments later. Bem, agora a gente vai fazer um pequeno exercício para a gente gerar a tabela verdade, depois a equação do circuito, que é a respeito de uma automação bem simples sobre um cruzamento. Imagina que eu tenho uma rua A, que vai nesse sentido, como eu estou mostrando em amarelo, uma rua B, que vai nesse outro sentido, como eu estou mostrando em vermelho. Eu tenho um semáforo para ambas as ruas. Só que é o seguinte, quando eu tiver, vou colocar as condições aqui do lado para vocês. Quando eu tiver, primeira condição, quando eu tiver a rua A com carro, então vou colocar assim, rua A tem carro aqui. Então o que eu faço? Eu ligo farol verde do semáforo. A segunda condição, se eu tiver a rua B com carro, então eu ligo o verde também. Caso A e B, a rua A e B, tiverem carro em ambas, o que eu vou fazer? Eu vou desligar o farol verde da rua A e, por sua vez, eu vou manter ligado da rua B. Então, ligo B e desligo A, tá bom? Então, são essas condições, são só essas três. Vamos montar a tabela verdade a partir disso, tá bom? Vou puxar aqui do lado para vocês. Bem, eu montei a tabelinha verdade aqui. Como é que você vai montar a sua tabela verdade? Você tem primeiro identificar as entradas e as saídas, sempre. Quem são minhas entradas? Aqui na rua teria um sensor para identificar se há carro na rua A e se há carro na rua B, lógico. Então, nesse caso, tenho dois sensores, são minhas duas entradas. Uma para a rua A, que eu chamei de A aqui na tabela verdade, e uma para a rua B, que eu chamei de B aqui na tabela verdade. Depois, eu tenho o semáforo de A e o semáforo de B, que são as representações. Acontece, nesse exercício, como ele é bem simples, a gente só vai falar o que? Ligou o verde ou desligou o verde, tá? Não tem muita o que fazer, tá? Não vou considerar outras cores, amarelo, tempo de pausa, não. É só algo mais simples, tá? Mais ilustrativo. Então, vamos lá. Eu tenho as seguintes possibilidades. Não tenho um carro na rua A nem na rua B, eu só tenho um carro na rua B, só na rua A, ou eu tenho em ambas. E aí, a partir disso, a gente tem que ver como é que vai ficar a nossa tabela verdade, certo? Então, vamos analisando. Quando eu não tenho um carro nem na A nem na B, o meu semáforo verde não precisa estar acionado para indicar que eu dou passagem. Então, em ambos os casos, na rua A como no semáforo da rua B, vai estar apagado o semáforo. Uma coisa bem interessante, você tem que definir na sua lógica os níveis lógicos. Então, nesse caso, o meu zero está significando o quê? Que não há carro ou que o sinaleiro está apagado. O nível lógico alto significa que há carro ou o sinaleiro está acionado, ou seja, o verde aciona a lâmpada dele, tá bom? Bem, continuando. Então, eu teria aqui, na rua onde só há carro na rua B, então, nesse caso, o sinaleiro de A
ele não acende e o sinaleiro de B acende. Mesma coisa, se eu só tenho carro na rua A, então o sinaleiro de A vai acender e o sinaleiro de B não vai acender. Agora, se eu tiver carro em ambas as ruas, o que eu faço? Vamos para a nossa terceira condição. Eu ligo o de B e desligo o de A, ou seja, A vai ficar em 0 e B vai ficar em 1. A partir disso, a gente tem que aplicar aquele método da soma de produtos ou produto das somas para analisar aqui as nossas saídas e gerar as expressões booleanas delas. Então, para minha saída A, que seria o quê? O sinaleiro da rua A. Quando que ele vai acionar? Vamos ter que olhar aqui, eu, Roberto, para não me confundir, eu acho mais simples sempre aplicar o quê? Soma de produtos. Por quê? Porque ele já está na nossa cabeça, é mais fácil de pensar o quê? Se eu tenho uma variável x qualquer, ela é igual a 1, e se eu tiver o barrado dela, vai ser igual a 0. É muito mais simples pensar dessa forma, tá bom? Mas você pode adotar o método que você quiser, desde que você use o tipo de método de resolução correto, produto da soma ou soma do produto. Aqui, na maioria das aulas, sempre que eu estiver resolvendo alguma coisa, eu vou utilizar soma de produtos. Se eu for usar produto da soma ou lógica inversa, eu vou especificar, tá bom? Bem, então vamos lá. Para o sinaleiro da rua A, que é esse daqui. Onde que ele está em nível lógico alto? Só nessa situação. E qual que situação é essa? Quando eu tenho A ou e B barrado, certo? Perdão, falei errado. Então é A e B barrado. Então eu vou ter A, porque ele está em nível lógico alto, e minha outra entrada, B, só que como ele é 0, é barrado. Tá? Ah, eu não vou ter um ou e outra coisa aqui? Não. Por quê? Porque eu só tenho uma saída nesse A, das 4 possibilidades. Então eu não preciso desse ou aqui. Então para o sinaleiro A, essa expressão aqui, ela já é a de resolução dele. Para o sinaleiro B, o que eu vou ter? Eu vou ter duas nesse caso. Eu vou ter essa daqui e eu vou ter essa daqui. Na primeira situação, eu vou ter A igual a 0 e B igual a 1. Então vai ser A barrado e B. A barrado e B. Ou, próxima situação, ambos em nível lógico alto, A e B. A e B. Ah, dá para fazer simplificação? Creio que sim, eu acho que aqui dá para simplificar alguma coisa. Dá para simplificar com um B aqui. Mas o objetivo da aula hoje não é simplificar, é só mostrar como é que é gerado essas expressões a partir da tabela verdade. Então agora, vocês sabem fazer aqueles pulinhos. Você pega a tabela verdade, então, a tabela verdade é abreviado por TV, tá bom? Tabela verdade, você passa para onde? Para a porta, para a expressão booleana, e aí da expressão booleana você passa para a porta lógica. E o mesmo caminho inverso dá para ser feito, certo? Lembrando que da tabela verdade para a expressão booleana, você pode simplificar, como a gente vai ver na próxima aula, por mapa de Carnot, ou da expressão booleana para a porta lógica, você também pode simplificar, como a gente já havia fazendo, diretamente na expressão booleana, tá bom? Bem, então, espero que vocês tenham entendido a aula. A gente continua na próxima. Até mais! Now the world don't move.